Boa tarde a todos. Eu sou um tanto quanto neurótica com horários. O horário foi feito para ser cumprido. É um prazer receber todos vocês e nós recebemos hoje um sócio do Instituto, que é um filho que volta a carolar, o Geraldo Maia, professor, um economista especializado em História, vários livros escritos. Eu não vou fazer a sua apresentação, porque tem quem faça mais aprofundadamente. Só sei que ele é filho do Dona Criseldo, que eu conheci muito. Então, eu vou chamar o sócio Alexandre para fazer a apresentação do sócio palestrante. Boa tarde. Poderia fazer uma lista de um currículo gigantesco, comentar por um nome uma lista de livros, mas eu acho que tem algo que é um pouquinho mais importante do que toda a carga que vem quando você fala do Geraldo. Eu fui incumbido de fazer uma caminhada histórica em Mossoró e descobri que a primeira delas tinha sido incumbida a ele e, de maneira errônea, o retiraram desse projeto. E ele abertamente me deu não só o que precisava, me mostrou o que faltava e simplesmente me preparou para poder fazer esse trabalho, que é uma questão de que quem é apaixonado quer que faça acontecer. Se puderem, deem uma volta no blog que ele tem, que é uma coisa linda de se ver, porque é muita publicação. E se estiverem em Mossoró, vocês vão conhecer, como ele está descrito aqui, que é o pescador da história do Oeste Potiguar, publicando seus estudos nos jornais e revistas da região, principalmente no jornal Moçoroense. Se tiverem ainda o prazer de poder ir até lá e conhecer que ele também é um amante das cachaçinhas, né? E ver uma biblioteca muito vasta com exemplares que são raríssimos, é uma pessoa dedicada a isso. E é um orgulho poder dizer que nós temos o senhor como nosso confrade aqui, e eu posso aqui, como outro companheiro que temos ali, outro companheiro rotário. Por favor, professor, o palco é seu. O professor Luiz da Câmara Cascudo tinha uma frase interessante que quando alguém fazia elogios assim, ele dizia, tudo isso é mentira, mas é bom pro ego, né? Então, pessoal, muito boa tarde a todos. Eu queria, na pessoa de Joventina, saudar, cumprimentar todos os órgãos, todos os membros desse instituto e também todos os convidados aqui presentes. Bom, nós vamos falar um pouquinho dos 96 anos do primeiro voto feminino aqui no Brasil. E diz o seguinte, eu estou na idade de ter que puxar o óculos também, né? Lembrar onde ele está. Essa aí é complicado. Mas também é outro problema, né? Lembrar. Não me mandas contar as 3 dias, mas manda-me louvar dos meus a glória. Assim, Luiz da Câmara Cascudo se dirigia ao rei de Portugal, no seu canto terceiro de Os Lusíadas. Faço o mesmo ao me dirigir a esse plenário para falar de uma conterrânea e de seus feitos, para falar da professora Celina Guimarães Viana e da primeira concessão de voto a uma mulher em toda a América Latina. Estou aqui, senhoras e senhores, para falar dos 96 anos desse fato ocorrido na minha amada terra Mossoró, no dia 25 de novembro de 1927. Como Mossoró é o país, a gente tem que puxar um pouquinho para lá, né? O desejo das mulheres brasileiras de participarem da vida política do país é muito antiga. Alguns preceitos do Código Civil brasileiro de 1916, no entanto, sacramentava a inferioridade da mulher casada em relação ao marido. A nova ordem jurídica incorporava e legalizava o modelo que concebia a mulher como dependente do homem. A esposa foi declarada relativamente incapaz de exercer determinados atos civis, limitações só comparáveis com as que eram impostas aos menores e aos índios.
O mundo privado discriminava as funções conjugais, mas o direito da mulher ao trabalho iria depender da autorização de seu marido, ou, em certos casos, de uma decisão judicial. Com o desenvolvimento da indústria industrial e urbano, o acesso a uma melhor escolaridade, o avanço do feminismo e as frequentes reivindicações das mulheres por maiores oportunidades acabaram por abrir, fora do lar, algumas novas profissões para as brasileiras. Mas a aspiração da mulher era limitada. Precisava da autorização do seu marido para desempenhar qualquer profissão fora do lar. Mesmo assim, a inclusão da mulher na produção criou as origens de sua luta pela libertação, o que possibilitava uma independência econômica que quebraria os laços da dominação do homem e da família. De fato, desde o início, essa questão provocava discussões e debates, fazendo emergir posições contraditórias, inclusive, quando o tema abordado era o sufrágio feminino. Era motivo de zombaria e utopia só o fato de imaginar a mulher adquirindo por completo a sua cidadania. No final da década de 20, as mulheres aspiravam ao direito político e objetivavam a conquista de sua cidadania através da participação política. O primeiro dos projetos que visava dar direito de voto à mulher foi de Maurício Lacerda, em 1917, depois Justo Chermont, em 1920, representando o Estado do Pará, e em seguida Muniz Sodré, em 1925. Todos eles redundaram no fracasso devido à timidez dos políticos. Contudo, o voto se impôs e aconteceu no Rio Grande do Norte, precisamente na cidade de Mossoró. E como isso aconteceu? Bom, em 1926, José Augusto, então governador do Rio Grande do Norte, promoveu a reforma da Constituição do Estado, tentando adaptá-la à Constituição Federal. Elaborou, nesse mesmo ano, uma nova Constituição política pelo Congresso Estadual Constituinte. E assim foi feita a revisão da Constituição do Rio Grande do Norte por exigência do senador Juvenal Lamartine junto ao governador José Augusto. Foi nela incluído um dispositivo consagrando a igualdade de direitos de cidadãos de ambos os sexos. Nas suas disposições transitórias, lá estava o artigo número 77, que dizia: no Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados sem distinção de sexo todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por lei. Esse dispositivo foi apresentado pelo deputado e líder do governo, o moçoroense Adalto Câmara, por solicitação de Juvenal Lamartine. Em 25 de outubro de 1927, quando da aprovação da Lei nº 660, ficou clara a permissão de direito dada à mulher de interferir na política norte-riograndense. Foi com base nessa lei que, em 25 de novembro do mesmo ano, 1927, a professora Celina Guimarães Viana requereu sua inclusão no alistamento eleitoral. Seu requerimento preencheu todas as exigências da lei e, desde o mesmo dia, verificados os documentos que o acompanhavam, exaurou o juiz Israel Ferreira Nunes, então juiz eleitoral de Mossoró, em substituição ao doutor Eufrado de Oliveira, seu jurídico despacho, mandando incluir o nome da requerente na lista geral de eleitores. Esse despacho, hoje um documento de imenso valor histórico, encontra-se no Museu Histórico Lauro da Escócia, em Mossoró. Infelizmente, quem for a Mossoró visitar lá o Museu Histórico vai ver esse documento, mas está num estado deplorável. Os cupins já acabaram praticamente com todo esse documento. A única prova que nós temos lá que esse fato aconteceu em Mossoró, que é um caderno, daquele caderno papel maço, né, que o juiz preencheu todo um caderno daquele para justificar porque estava dando àquela mulher o direito ao voto, né? Segundo as palavras do escritor Walter Vanderlei, estava reservado à dona Celina Guimarães Viana um papel relevante na vida política brasileira. O então senador Juvenal Lamartine de Faria agitara no país inteiro a bandeira da participação da mulher na política e já na sua plataforma de governo, em 1927, pleiteava para a mulher brasileira não só o direito de votar, como o de ser votada. O jornal Moçoroense, em sua edição de 4 de dezembro de 1927, a propósito, trazia esta nota. Com inclusão, no dia 25 de novembro passado,
do nome de Dona Celina Guimarães Viana na lista dos eleitores do Rio Grande do Norte, em virtude da Lei nº 660, de 25 de outubro último, sancionada pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado, teve o Brasil a sua primeira eleitora e erigiu Mossoró mais um padrão memorável na vida do município paladino de altas e avançadas iniciativas. Na audiência eleitoral daquele dia, em que ocorrera no chamamento para o exercício dos direitos políticos, a primeira mulher sul-americana, por quanto dos 33 países do mundo que sufragraram o voto primeiro só na América do Sul, o Brasil agora iniciou, recebeu o excelentíssimo senhor Dr. Israel Ferreira Nunes, juiz de direito interino da comarca, com a mais viva satisfação e ali mesmo, após a verificação dos documentos, comprobatórios com que requerera a sua qualificação de eleitora, exaurou o seu jurídico despacho, mandando incluir o seu nome na lista dos eleitores, felicitando, em seguida, a iniciativa do movimento eleitoral feminino na nossa terra, no Brasil e na América do Sul. Decidido seu caso, Celina enviou um telegrama de apelo ao presidente do Senado Federal para que as companheiras obtivessem o mesmo direito. Dizia em seu telegrama: peço, em nome da mulher brasileira, seja aprovado o projeto instituindo o voto feminino amparado seus direitos políticos reconhecidos na Constituição Federal. A bem da verdade, não foi Celina a primeira mulher a requerer o direito a voto no Rio Grande do Norte. No dia 25 de novembro do mesmo ano, ou seja, um dia antes de Celina, a professora Júlia Alves Barbosa fez entrega do seu requerimento para a inclusão do seu nome no alistamento eleitoral. Ela era professora catedrática da Escola Normal de Natal. Em sua audiência compareceram membros do Superior Tribunal de Justiça, advogados, jornalistas e representantes do movimento organizado de mulheres potiguares. Entretanto, houve uma demora no despacho do seu processo devido ao fato dela ser solteira e com apenas 21 anos de idade, o que propiciou a Celina que tivesse o seu requerimento aprovado anteriormente. Depois do alistamento de Celina, muitas outras mulheres do Rio Grande do Norte seguiram seu exemplo. Logo no início do ano seguinte, em 5 de abril de 1928, houve eleição no estado do Rio Grande do Norte para ocupar uma vaga no Senado, deixada com a renúncia do Dr. Juvenal Lamartine, eleito governador do Rio Grande do Norte. O candidato era José Augusto Bezerra. 20 mulheres nessa época já tinham adquirido o direito a voto. 15 delas recorreram às urnas para votar. No entanto, seus votos foram anulados pela Comissão de Poderes do Senado, que afirmaram ser a Lei 660 válida apenas para os cargos do Estado do Rio Grande do Norte e não a nível federal. Foi, com certeza, um pouco desanimador para ela, mas no mesmo ano, em 2 de setembro, realizaram-se no Estado as eleições gerais. E nessa nova eleição, a eleitora Celina Guimarães Viana fazia distribuir pela cidade de Mossoró a seguinte proclamação: o voto feminino, alistai-vos, mulheres moçoroenses. Hoje é dia de hosanas para o Rio Grande do Norte. As urnas eleitorais recebem das mãos puras e cândidas da mulher deste pedaço querido Brasil a oferenda sagrada do seu serviço. O voto feminino, conquista magnífica dos povos cultos e progressistas, passa para o terreno da realidade em nosso estado. A mulher norte-riograndense ingressa, aureolada de patriotismo, pelo pórtico dos direitos políticos, indo sufragar das eleições de hoje os nomes dos candidatos ao governo municipal e a deputado à Assembleia Estadual. E vai receber igualmente os votos de seus concidadãos para detentora dos cargos políticos e administrativos. Laje, Natal, Caicó, São José do Mipibu, Nova Cruz e Pau dos Ferros e outros municípios mandaram sagrar nas urnas nome de mulheres eleitoras em suas circunscrições para os postos de prefeito e intendentes. Belo exemplo do Rio Grande do Norte aos demais, Estado da Federação. O Sol anuncia que no dia 2 de setembro vai levar todos os recantos da pátria num rebate de alvorada gloriosa a notícia desse evento, feliz com que o patriotismo do presidente Juvenal Lamartine fez elevar bem alto o nome da terra potiguar. E o eco vitorioso dessa conquista há de repercutir mais altaneiramente ainda pelas plagas de além oceano, de além fronteiras.
Mulheres moçoroenses, centelhas ardentes da mulher norte-rio-grandense, da mulher brasileira, alistai-vos, eleitoras. Formai uma legião nobre e aguerrida, ao lado do excelentíssimo senhor Dr. Juvenal Lamartine, o maior dos brasileiros na defesa dos direitos políticos da mulher em nosso país. Vós, mulheres conterrâneas, não deveis demorar a vossa gratidão mais intensa e convencida ao presidente do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, eleitoras que já sois, acorrei às urnas com o vosso voto consciente. Amanhã, a porfia de um patriotismo sincero, alistai-vos a fim de contribuir para o progresso de vosso município, do nosso Estado, do nosso Brasil. Salve a mulher norte-rio-grandense, salve o voto feminino, viva o presidente Juvenal Lamartine. Esse foi um manifesto que ela distribuiu, né, na cidade, tendo em vista que das 20 que tinham sido inscritas na primeira eleição, apenas 15 compareceram, né? Bom, mesmo não sendo um feminista, José Augusto ingressou na história desse movimento, tornando-se o primeiro a receber o voto feminino no Brasil com satisfação, o que não aconteceu com a Comissão de Poder do Senado, que excluiu dos 10.612 votos considerados válidos, 15 votos femininos dados a José Augusto para o Senado da República. Esse fato, de maneira alguma, diminuiu o mérito de Dona Celina Guimarães Viana. Afinal, só 5 anos depois, em 24 de fevereiro de 1932, é que as mulheres dos demais estados brasileiros viriam a conquistar esse direito. E nem eram todas as mulheres que podiam votar, somente as casadas, com permissão dos maridos, e as viúvas e solteiras que tivessem o próprio dinheiro. Em 1934, após grande pressão popular, o presidente Getúlio Vargas tirou essa restrição do Código Eleitoral. Celina Guimarães Viana nasceu em Natal a 15 de novembro de 1890. Era filha de José Eustáquio de Amorim Guimarães e Elisa de Amorim Guimarães. Estudou na Escola Normal de Natal, onde concluiu o curso de formação de professores. E foi nessa mesma escola que conheceu aquele que seria seu companheiro por toda a vida, Eliseu de Oliveira Viana, um jovem estudante vindo de Pirituba, na Paraíba, com quem se casou em dezembro de 1911. Em janeiro de 1912, foi designada para ensinar a cadeira de ensino misto infantil no grupo escolar Tomás Araújo, em Acari, justamente com seu marido, onde permaneceram até 1913. Em 13 de janeiro de 1914, atendendo o convite do Dr. Manuel Dantas, então diretor de Instrução Pública do Estado do Rio Grande do Norte, foi transferida para Mossoró, onde assumiu a cadeira infantil do grupo escolar 30 de setembro. Como educador, inovou as técnicas pedagógicas da época, abolindo métodos grosseiros como o uso da palmatória para castigo físico dos alunos que não aprendiam a lição, buscando a participação do alunado. Dizia em sua defesa que com pancada se adestrava e não se educava. Era uma mulher muito dinâmica, inteligente e assídua no trabalho. Essas qualidades fizeram com que ela fosse merecedora de elogios individuais registrados no relatório elaborado em setembro de 1914 pelo inspetor de ensino, professor Filóquio Câmara, e inscrito no livro de registro profissional. Para ilustrar o perfil da mulher Celina Guimarães, citamos um exemplo. Certo dia, um grupo de rapazes, alunos do grupo escolar 30 de setembro, onde ela e o marido ensinavam, foram procurá-la, querendo aprender como se praticava o esporte que se chamava futebol. Naquela época era desconhecido lá em Mossoró. Celina aceitou o desafio. E foi assim que, uma certa manhã, Dona Celina apareceu na Praça do Moinho, ou Praça da Escola Normal de Mossoró, com um livro na mão e um apito na boca, cercada de meninos desejosos de aprender um novo esporte. Decidida, ela mandou que colocasse 2 pedras numa distância de 4 metros de cada lado, delimitando as traves, e passou a dividir a garotada 11 para cada lado. Por falta de uniforme, decidiu que um time jogaria com camisa e outro sem camisa. Imagine uma cena dessa em 1927, né? Uma mulher em plena praça, com 12 grupos de rapazes cada lado, né? Com apito na boca, ensinando esses rapazes como se jogava aquele esporte. Acontece que o livrinho de regra de futebol que lhe apresentaram era todo em inglês. Assim sendo, ela teve que primeiro traduzir todo aquele livreto
para só depois ensinar os alunos. Já no campo improvisado, na praça que ficava em frente à escola normal, explicou que tradicionalmente no futebol existiam 11 posições, que eram goleiro, 4 defensores, 3 campistas, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Explicou ainda que o objetivo do jogo era marcar o gol. Explicou também qual era a posição de cada jogador, que o goleiro era responsável pela defesa do gol, que os laterais auxiliavam na defesa e atuavam na criação da jogada. Os volantes controlavam o meio-campo e contribuíam para a transição ofensiva e defensiva. O meio-campista organizava o jogo e criar oportunidades. Os pontas tinham velocidade e criavam chances do gol. Os atacantes eram os artilheiros, finalizadores, buscando marcar os gols e decidindo a partida. Dadas as explicações iniciais, pôs a bola no centro do campo, colocou cada um na sua posição e acionou o apito. A princípio, a dificuldade era grande por parte da garotada que teimava em botar a mão na bola. Foi precisa muita paciência da professora e muito sopro no apito para que os ensinamentos básicos fossem seguidos. Essa pequena história serve para mostrar o dinamismo de Celina Guimarães, uma mulher muito além do seu tempo. Provavelmente foi ela a primeira mulher do mundo a entrar num campo de futebol como treinadora de rapazes. É esse, pois, o perfil da primeira eleitora da América Latina. Mas toda a história tem que ser contada do começo ao fim. E essa parte da história que passo a contar nesse momento não é tão glamourosa para Celina. Parafraseando o escritor Machado de Assis, digo, deixe-me contar a história à laia de novela. Bom, o casal Eliseu e Celina seguiriam normalmente a sua via honrada, fazendo a Escola Normal de Mossoró crescer a cada dia com suas ideias inovadoras. Mas a escola já tão querida, haveria de mudar o destino de Eliseu Viana, que, juntamente com Celina, gozava de grande prestígio, tendo já se tornado advogado pela Faculdade de Direito do Ceará e a ter exercido interinamente a promotoria em Mossoró. Então, ele, além de diretor da escola, ele terminou o curso também de Direito e montou seu escritório lá, né? A escola encontrava-se em pleno apogeu quando um pequeno incidente criou uma situação de enorme constrangimento. Uma briguinha tola entre aluno e professor. Em uma sala de aula, uma aluna, talvez por ingenuidade, se negou a responder à presença pela ordem dos números no diário de classe, fazendo com que o professor, pela subordinação da aluna, a expulsasse da sala de aula. Mas a aluna se negava a sair, razão pela qual o fato foi levado ao diretor, Eliseu Viana, que parece não ter sido solidário com o colega, causando um inevitável mal-estar. Esse pequeno episódio acabou lhe trazendo consequências desagradáveis. E, em razão disso, o grande educador foi removido para Natal. Eliseu e Celina saíram de Mossoró magoados. Nunca mais voltaram ao lugar pelo qual tanto tinham trabalhado.
Intensificado o movimento revolucionário, o presidente Lamartine fugiu do palácio. Eliseu, sabendo do risco que estava correndo com sua esposa e já desempregado, né, resolveram vender a casa que morava e partiram em direção ao Rio de Janeiro em busca de um recomeço de vida. Mas para o casal, o Rio de Janeiro foi ingrato. Eliseu, apesar das amizades que tinha por lá e da sua experiência, tanto como educador como jurista, não conseguiu nenhum emprego. A Celina foi oferecido o cargo de datilógrafa em uma repartição pública que a mesma rejeitou, dizendo que se era para trabalhar fora de sua área de atuação, preferia ser apenas dona de casa. Enfrentando incompreensões, dificuldade e a negra perspectiva de não ter mais dinheiro nem para comer, ou pagar a pobre pensão no Rio de Janeiro, resolver partir para Belo Horizonte, onde havia a esperança de Eliseu ocupar uma vaga de promotor pela intermediação de um ex-aluno seu, o padre José Medeiros Leite. Lá a sorte lhe favoreceu. Foi nomeado para ocupar o cargo da cidadezinha de Teófilo Antunes, para onde partiu com Celina. Lá a vida do casal se recompôs na companhia do filho, Pedro Wilson, que havia chegado para alegrar a vida do casal. Eliseu, por merecimento, chegou ao cargo de subprocurador do governo de Minas Gerais. Estamos agora em 1950. Com a promoção, viria outra mudança de residência, pois iria assumir o cargo de terceiro promotor da capitania na capital do estado, Belo Horizonte. Assumiu a procuradoria no dia 14 de abril de 1950 e só deixou quando se aposentou. Em sua casa, em Belo Horizonte, o casal de professores recebia sempre amigos de Mossoró. Eliseu e Celina encantava-os com suas lembranças, suas saudades. Gostava que esses amigos aparecessem, ficava horas na rememoração de fatos e acontecimentos, perguntava pelos outros amigos, pelos que viviam e pelos que já tinham morrido. Mossoró era a primeira indagação que faziam. Queria saber de tudo, e esses amigos lhe contavam tudo, enumerando fatos, falando da gente de Mossoró. Em 1960, Celina Guimarães foi ao Rio de Janeiro visitar uma irmã que havia chegado em Natal. Esse que lhe vem a notícia inexorável. Viesse urgente, pois Eliseu falecera quando visitava um amigo, seu vizinho. Celina regressou incontinente, desesperada com aquele desenlace fatal. O jornal Globo do Rio de Janeiro, em sua edição de 1º de outubro de 1971, informava: primeira eleitora do Brasil tem 81 anos e mora em Belo Horizonte. Aos 81 anos de idade, Dona Celina Guimarães Viana é ainda uma mulher inteligente e culta, mas quase não se lembra das histórias que viveu há mais de 4 décadas, quando se tornou a primeira eleitora do Brasil. Ela agora conversa pouco e, diante do fotógrafo, mostra preocupações com a aparência. Mora há mais de 30 anos em Minas Gerais, mas fala com saudade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde viveu e onde conclamou as mulheres brasileiras a votar. O médico Pedro Wilson Viana, seu filho, guarda com cuidado e recortes amarelados de jornais que testemunham a batalha de Dona Celina. Uma placa na casa de Mossoró, onde ela morou, também atesta sua condição de eleitora número 1. Celina Guimarães Viana faleceu em Belo Horizonte em 11 de julho de 1972, aos 82 anos de idade. A professora Celina Guimarães foi a pioneira do voto feminino, mas nós também não podemos esquecer outras mulheres, como Alzira Soriano, que foi eleita em 2 de setembro de 1928 para comandar a cidade de Lages, com 60% dos votos, tornando-se a primeira prefeita do Brasil e da América do Sul, tendo tomado posse no cargo em 1º de janeiro de 1929. Júlia Barbosa, aquela mesma Júlia que deu entrada antes de Celina e não teve seu voto aprovado, seu título aprovado, que era solteira na época, né? E Joana Cacilda Bessa, que foram eleitos também na eleição de 1928 como intendentes, né? Claro que hoje correspondente vereador. Ambos professores, Júlia em Natal e Joana em Pau dos Ferros. E também Maria do Céu Pereira, que foi a primeira deputada estadual em 1933. Mulheres guerreiras que, com sua determinação, mudaram a história do Brasil e de toda a América Latina. 96 anos se passaram desde aquele 25 de novembro de 1927. O perfil da mulher na política hoje é totalmente diferente. Mas o mérito é devido a Celina Guimarães Viana. Essa é apenas uma parte da sua história.
poder plagiar Camões para dizer, porque de feitos tais, por mais que se diga, mais me há ainda de ficar por dizer. Então, meus companheiros, meus confrades, confreiras, eram essas as explicações que a gente tinha que trazer, né, mostrando um pouquinho da história dessa mulher, Celina Guimarães Viana, que tanto fez por Mossoró. Celina, ela, além de esse fato aí com o jogo de futebol, na realidade foi ela que introduziu o futebol em Mossoró. Porque depois das primeiras aulas, o marido vendo a mulher exposta ali com aquela roupa de homem, né, preferiu assumir ele, que já era, além de diretor do colégio, ele era também, ele introduziu o escotismo lá em Mossoró, né, comandava os grupos de escotismo. Então, quando ele viu aquilo ali, os alunos dele, os escoteiros, com a mulher jogando bola, ele, não, pode deixar que agora eu assumo. E desse primeiro embrião de futebol nasceram os dois primeiros times de futebol, né? O Ipiranga e o Maitá foram os primeiros times de futebol de Mossoró, e começou exatamente com essa ação de Celina Guimarães Viana. Dizem que, a princípio, os alunos foram falar com ele, né? Que era chefe do grupo de escoteiro, e ele, bem chateado, disse que não tinha tempo, já tem muitas obrigações. E Celina é uma mulher baixinha, magrinha, mas muito emperiquitada, né? Disse que olhou para ele, disse, me atenda os meninos. Disse que ele voltou, olhou para ela e disse, por que, é que você não faz? E ela disse, eu vou fazer. E foi aí que ela assumiu esse cargo, né? E terminou implantando o futebol lá em Mossoró. Então, era essa as explicações que a gente tinha para dar aqui sobre esse fato, 96 anos do primeiro voto feminino, e também da presença de Celina Guimarães Viana. Então, muito obrigado. Alguém tem algum questionamento a fazer sobre o assunto? Doutor Ivanira. Fácil para todo mundo ouvir, estão gravando também, né? Pois não. Muito obrigado. Professor Geraldo, a certa altura da sua palestra, o senhor fala que a professora Celina teria telegrafado ao Senado pedindo que fosse estendido o deferimento dela a outras mulheres. Eu pergunto, esse Senado foi o Senado da República ou foi o Senado da província? Porque durante algum tempo da República Velha, o parlamento tinha essa denominação de Senado. Aí eu gostaria, se o senhor pudesse nos explicar, se esse telegrama foi dirigido ao Senado da República, que o doutor Zé Augusto era, inclusive, candidato a ir para lá, ou se ao congênere local. Foi o Senado da República, até porque ela não recebeu nenhuma resposta do Senado, ela passou outro telegrama para a esposa do presidente da República pedindo a intervenção dela, né, para ver se fazia chegar ao presidente também ao Senado essa reivindicação. Então, tem uma frase bem interessante que muita gente se apega, que em determinado momento ela deu entrevista dizendo que não se sentia elogiada por ter sido considerada a primeira eleitora do Brasil, porque disse, eu não fiz nada para isso, apenas entrei com decreto e tive sorte de ser a primeira a receber esse direito. Mas ela se sentia que, tão elogiada que ela era aqui, né, que era lá em Mossoró como professora, esse elogio não estendesse, ela não passasse a história como a profissional que ela foi e passou apenas por ter sido, coincidentemente, a primeira mulher que recebeu esse direito, né? Agora, o professor João Batista Cascudo Rodrigues tem um livro bem interessante que se chama Mulheres Brasileiras, Direitos e Deveres. É um livro bem conhecido, né, de João Batista Cascudo Rodrigues. E ele entrevistou Celina nessa época e disse, olha, eu atribuo essa frase dela porque, apesar de todo o trabalho que o marido teve, ele nunca passou para a história. Ele passou como marido de Celina Guimarães. Mossoró tem um colégio, tem o nome dele, mas por ela, né? Walter Vanderlei escreveu a biografia dele, Eliseu Viana, mas 90% do livro é sobre ela e não dele. Então, é assim. E ele, quando ela deu essa entrevista que atribuiu essa situação ao marido, ele que levou meu requerimento e tudo, Eliseu tinha acabado de morrer.
né? E ninguém sabe. João Batista mesmo disse, olha, eu senti isso assim como uma maneira dela querer dividir com Maria da Glória, né? De ter passado para a história. E ninguém sabe, né? Mas pela atitude dela, a gente não é uma coisa que o marido fez e ela aceitou, porque pela atitude dela depois distribuir panfletos, convocando as mulheres a comparecer às urnas, um texto muito bonito que ela escreveu, esse texto está no Moçoroense. E a gente vê que não foi um caso isolado do marido, ela apenas assinou, não. Ela participou realmente desse período. Agora, Celina Guimarães, como a gente conhece, só foi essa pessoa forte em Mossoró. Depois que ela saiu de Mossoró, ela se apagou totalmente para a história, como a gente viu aí nesse relato. Né? Apagou para a história, que eu digo assim, não ficou até onde ela foi, como primeira leitora, mas não participou mais de nenhum movimento feminista, como era muito forte naquela época, né? Principalmente ali para o sul. Ela ficou totalmente à parte de tudo isso. Então, a gente disse, Celina Guimarães, ela foi essa pessoa forte enquanto ela esteve aqui com a gente. Depois disso, praticamente se apagou para a história. Muito obrigado. Pois não? Você quer pegar aqui o microfone, por favor? Porque, como ele está gravando, seu microfone não consegue. Boa tarde, professor Geraldo. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, atualmente ela gira em torno dos anos 20, em Natal. E eu me deparei com uma revista carioca que saiu publicado um jogo de futebol das mulheres aqui no Rio Grande do Norte, acho que em 1920, eu não sei precisar. Eu cheguei a acessar na hemeroteca da Biblioteca Nacional essa foto, quer dizer, essa página dessa revista, mas ela não descreve quem são as personagens, mas foi um futebol feminino que aconteceu aqui, exatamente, eu acho, onde é o Batalhão 16RI ali. O senhor sabe, e dizem, tem várias matérias publicadas sobre isso, apesar da revista original não conter o nome das atletas, dizem que ela estava nesse jogo de futebol. O senhor sabe dizer alguma coisa sobre isso? Olha, não tem registro sobre isso, não. O livro que fala mais sobre Celina é essa biografia do marido, né? Como a gente falou, quase 90% é sobre ela. E é lá que descreve toda essa situação, esse início dela no futebol. Mas quando ela veio aqui para Natal, até porque o marido era envolvido com a polícia e tudo, então foi aquela situação de pós-revolução, era um movimento muito complicado para eles aqui. Eu não acredito que ela tenha participado disso aqui, não. Mas eu nunca vi nada sobre isso. Se eu conseguir aumentar a fotografia, eu vou mandar para o senhor saber se Com o maior prazer. tá bom? Obrigada. Não? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu sou Anjo Aguilar, presidente da APICUM, também sócio do Instituto. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Geraldo Maia pela brilhante apresentação sobre a nossa pioneira, né? E conhecê-lo pessoalmente, que eu só conhecia por nome. Eu gostaria só de acrescentar uma informação e dizer que fiquei muito feliz hoje em ouvir uma certa colocação que o senhor fez aí sobre a nomeação do marido de Celina como capitão auditor da Polícia Militar. Eu estou terminando um livro agora que vai se chamar Polícia Militar do RN, 190 anos, 190 nomes. Então, eu estou biografando 190 personalidades que integraram ou integram a Polícia Militar. Eu estou fazendo, inclusive, uma autobiografia também. Estou me incluindo porque eu fui comandante-geral. E um dos critérios escolhidos foi pioneiros. Primeiro médico, primeiro dentista, primeiro farmacêutico, primeira mulher, etc. E o nosso capitão auditor, Eliseu Viana, vai ingressar como primeiro capitão auditor. Foi um cargo criado por ele, Juvenal Lamartine, por ser seu amigo, o nomeou em 1929 ainda. E ele foi incumbido de elaborar a lei da auditoria militar, que entrou em vigor em 3 de janeiro de 1930. Porém, durou pouco tempo, em dezembro, depois da Revolução de Getúlio, foi extinto esse órgão, né? Mas, por felicidade nossa, que maravilha, lá no acervo da Polícia Militar tem um livro de papel pautado, contendo a assinatura de Eliseu Viana, de Juvenal Lamartine, de todo mundo que integrou a auditoria militar durante praticamente um ano. Esse livro estava lá jogado num canto de parede, mofo, comendo, e a gente conseguiu resgatar.
Então, era só esse esclarecimento adicional, mas fiquei muito feliz também e gostaria de saber se o senhor, por acaso, tem alguma foto, dispõe alguma foto dele fardado. Se não dispuser, eu vou informar que, por minha conta e risco, eu peguei uma foto dele normal e, com recurso tecnológico, a gente sapecou uma farda com os galões da época e colocou lá na auditoria militar. Ele está constando como pioneiro auditor da nossa auditoria militar, que é um órgão da justiça. Aqui tem muita gente do ramo, pouquíssimo conhecida. E eu ouso dizer que a nossa auditoria militar, aliás, a Justiça Militar do Rio Grande do Norte, tem praticamente a mesma idade da corporação. Tem quase 190 anos de existência. Agora, passou por N etapas. Uma delas era uma justiça interna, era da própria corporação, e a partir de 1930 passou a ser um órgão vinculado ao Poder Judiciário. Eram essas as minhas colocações, eu agradeço muito. Olha, vai ser muito importante esse livro, porque para a gente, meros mortais, a gente não tem acesso a esses documentos. Só quem é lá da corporação. Teve uma situação bem interessante lá em Mossoró também, porque, né, cara, todo mundo conhece, né? 1927, 13 de junho, o Lampião e seu bando lá atacou a cidade de Mossoró, e a cidade, os próprios cidadãos, por falta de policiamento, que era muito pequeno, o contingente lá, foram para a rua e defenderam a cidade, né? Conseguiram expulsar os cangaceiros de lá. E eram muitos, né? Ninguém sabe o número correto, mas se sabe que era mais de 70 homens muito bem armados e dispostos a tudo para enfrentar a cidade. Imagina ainda hoje, com toda a estrutura que tem, um arrastão aí com 70 bandidos aqui bem armados, atacando a cidade, já ia ser difícil. Imagina naquela época, né? Mas uma coisa que me preocupava muito é que Mossoró tem o tiro de guerra, que é uma facção do Exército Brasileiro, né? Que existe lá desde 1905. E sempre se perguntou onde era que estava o tiro de guerra que não entrou nessa história da expulsão do Lampião, que não aparece em canto nenhum. E, por sorte minha, chegou lá um comandante lá para esse tiro de guerra e terminou se tornando muito meu amigo e tudo, e eu conversando com ele, então vamos lá para a minha sala, que a gente puxa tudo que é de livro e vai verificar isso aí. Quer dizer, eu jamais teria condição de fazer essa pesquisa se não fosse através de um amigo assim que estava lá no comando. E a gente verificou que, porque o tipo de guerra, ele é uma facção do exército, mas é o comandante do tipo de guerra é o prefeito da cidade, né? E nem sempre os prefeitos tratam o tipo de guerra com a devida merecimento, e por esse período o tipo de guerra lá, a sede estava em ruína, o armamento estava sucateado, estava parado, não tinha funcionado. Mas se descobriu o seguinte, que grande parte das pessoas que estavam defendendo a cidade com a arma na mão não era aquele cidadão que nunca tinha pegado em arma. Muitos já tinham passado por treinamento do tipo de guerra e estavam ali de arma na mão porque sabiam usar aquele equipamento. Então, indiretamente, o tipo de guerra participou, né, através de seus soldados que já tinham sido treinados. E eu só consegui essa informação, é isso que eu digo, toda informação histórica que está nas Forças Armadas é difícil você conseguir. E esse livro, com certeza, vai ser muito bom para todos que querem completar essa história, né? Mais alguém? Alguma pergunta? Doutora Érica Canuto foi minha professora na FES. Segundo dia. Boa noite. Professor, eu tenho uma questão que para a gente discutir. Quando a gente estuda o movimento sufragista, né, que começou lá na Europa, teve outra ramificação também na Inglaterra, né, são duas correntes feministas distintas. A gente tem uma brasileira chamada Berta Lutz, uma carioca, filha de Adolf Lutz. Que muitas vezes veio o Rio Grande do Norte, inclusive Exatamente, com essa Celina questão. lá, tiveram bons momentos, né? O que a gente estuda nesse movimento, né, do movimento sufragista, é que foi a partir de Berta Lutz, a vinda de Berta Lutz aqui, com Giovanola Martini, né, convenceu Giovanola Martini, e foi a várias cidades do Rio Grande do Norte convencer mulheres a se alistarem. E assim, porque a gente, quando fala sobre isso, a gente fala sobre o movimento vindo realmente de mulheres, né? Não foi um homem que disse agora vamos dar o voto às mulheres. Foi uma conquista de um movimento que teve ramificações na Europa, que veio para o Brasil, ficou forte, né? E que essas mulheres lutaram pelo voto feminino. Então, a notícia de que Berta Lutz foi do alpendre da casa de Alzira Soriano,
Alzira Soliano, viúva, cheia de menino, administrando uma fazenda. Ela disse, você é uma excelente administradora. Eu vejo em você uma prefeita. Né? Há notícias que ela tenha convencido Alzira Soriano a ser candidata. E foi eleita com 60% dos votos, né? Saiu em 30, saiu em 30 também, né? Não aceitou ficar como interventora, disse, não, eu fui eleita, né? Então não vou ficar. E o que é fato é que a notícia que ela também teve com Celina Guimarães em Mossoró e também fez esse convite. O senhor tem notícias sobre esses encontros, essa vinda de Berta Lutz aqui no estado, se ela veio antes desse alistamento mesmo, se foi já depois, porque o alistamento foi em 27 e em 28 houve as eleições, né? 2 vezes, no mesmo ano. Olha, o registro que tem da vinda de Beth aqui é pós a concessão do voto. Né? Muita gente diz, Celina foi a primeira eleitora. Eu não digo a primeira eleitora, foi a primeira mulher a ter direito a voto, porque como a eleição foi no outro ano, já tinha, como a gente viu, 20 mulheres, ninguém sabe quem foi a primeira a depositar lá o voto, né? Mas é interessante que eu acredito que esse panfleto que ela divulgou depois, convocando as mulheres, que muitas tinham tirar, era moda, né? Um negócio moderno, vamos tirar o título, mas não tinham interesse em votar. Então, eu acredito até que esse manifesto que ela fez foi por influência de Beth, mas não tem nenhum registro que eu conheça da vinda dela antes de 27. Tem um outro caso bem interessante com relação a mulheres, que é outro fato que se comemora. Mossoró tem uma série de comemorações assim, que a cidade é pioneira, né? Aquela história de pioneirismo. Um movimento que ficou conhecido como Revolta das Mulheres. Não sei se vocês conhecem esse fato, é bem interessante, que houve a Guerra do Paraguai, né? Que é em 1870. Olha, se tiver meu tempo aí, pode avisar, viu? Não tem tempo. 1870, e durante a guerra houve um problema muito grande, porque o país não tinha uma troca de contingência para ir repor aqueles guerreiros que iam morrendo no campo de batalha. Né? E era uma coisa interessante, ele mandava aquelas tropas de soldados por esses interiores, recrutando, isso entre aspas, porque saía de casa em casa que tinha mais de um jovem em torno de 18 anos. Se tivesse só um, ele não podia ir porque era rico de família, mas se tivesse mais de um, era obrigado a ir, quase como arrastado, ia preso, né? Para ser levado sem treinamento, sem nada, para ser levado para a guerra, para substituir aqueles que iam morrendo. E quando acabou a guerra, o país, a necessidade de se criar, né, uma lei que aprovar uma lei que criasse o corpo de reservista, né? Alistamento militar para jovens, 18 anos e tudo, mas estava muito próximo, foi em 1875, tinha acabado a guerra apenas 5 anos antes, e o pessoal estava com muito medo de ser mal interpretado com essa solicitação. E o ministro teve a consciência, eu digo até assim, de sair mandando comunicado para todos os presidentes de província, né? Procurando saber, olha, o que é que você acredita para implantar isso aí? O que é que você acha? Que vai ter algum problema no seu estado e tudo? E todos responderam que não. Os governadores também, eles passavam a consultar cada município, né? Procurando saber, e o juiz é que respondeu. Inclusive, o juiz de Mossoró respondeu, não, a cidade é muito tranquila, não tem perigo nenhum disso e tudo. E foi implantado essa lei, né, de alistamento militar. E aqui no Nordeste houve muita revolta. Né? Aqui em São José do Mipibu, ainda tem muitos índios por aqui, se manifestaram, andaram matando gente e tudo, protestando contra essa medida. Mas em Mossoró houve um movimento que foi feito só por mulheres, que dizem que cerca de 300 mulheres saíram das ruas fazendo um panelaço, 1875, a gente está falando. 300 mulheres na rua fazendo panelaço, gritando, não tinha cartório na época, todo edital era pregado na porta da catedral, que era o lugar, todo mundo era católico na época, né? Era o lugar mais visível que tinha na cidade, e elas saíram rasgando esses documentos, e esse documento, os alistamentos, depois de feito, ia para a sede, já existia o Mossoroense, o jornal Mossoroense de Mossoró,
esse documento vinha para o Mossorense para serem publicados. Inclusive, quem encabeçava esse movimento era a mãe do fundador do jornal Mossorense. Mesmo assim, ela levou com toda a tropa a adentrar do jornal para rasgar todos os livros que já tinham chegado lá e fizeram esse movimento grande lá em 1875. É claro que não conseguiram êxito, porque até hoje é obrigado, o alistamento militar. Mas a impressão delas era que estavam defendendo os maridos e filhos de uma convocação para a Guerra do Paraguai. Ora, a guerra já tinha acabado há 5 anos, mas não ficou claro para isso. Aquela convocação, para elas, era um novo recrutamento para a guerra, né? Por isso que elas foram, lutaram, fizeram tudo. A polícia entrou, houve choque, houve gente ferida lá, foi panela para todo lado. E é claro que foi aberto um processo, porque o juiz, que tinha garantido que a cidade era muito tranquila, não ia admitir um fato desse, né? E justificou, porque ali foi só um movimento político, as mulheres entraram só de fantasia, porque os homens que estavam por trás, que eram inimigos dele, e que tinham feito tudo isso, e veio o processo aqui para Natal, mas misteriosamente esse processo sumiu da Secretaria de Segurança Pública, que nunca foi encontrado, nem... e ficou por isso mesmo. Estou mostrando mais um caso de mulheres, né? Mais alguém? algum questionamento? Ok. Eu vou ficar sentada, pedir desculpa a vocês, mas ficar em pé para mim é muito ruim. Eu quero agradecer ao meu confrade Geraldo pelos pelas brilhantes informações que hoje aqui foram dadas e espero que esse retorno seja uma constante. Muito obrigada. Na próxima semana nós teremos uma palestra com um professor da UFESA sobre a desertificação do Sirinó. Então, será a quinta da próxima semana. Muito obrigada.